Ele é um dos homenageados ao Tributo JK, exaltação ao empreendedorismo, que é um reconhecimento a grandes empreendedores ou iniciativas nacionais e internacionais. No entrevista especial de hoje, recebemos Fernando Coelho, CEO da Biomaker AI. Fernando, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por me receber. Faço uma saudação aos telespectadores. É um prazer imenso estar aqui com o Sebastião, essa figura tão querida. Muito bom te ver, Sebastião. Que bom, muito obrigado. Obrigado por aceitar o nosso convite também, compartilhar conhecimentos, experiências. A gente vai instigar certamente outros empreendedores também. E para começar, eu queria conhecer um pouquinho mais do Fernando, que pelo que sei vem da física, passou pelo cinema, hoje está na área da saúde e é CEO da Biomaker. O que é a Biomaker? E depois me fale um pouco dessa sua trajetória. Tá ótimo, vamos lá. A Biomaker, Sebastião, ela é uma startup focada na aplicação de inteligência artificial na análise de biomarcadores humanos. Então, por isso tem Biomaker. E biomarcadores humanos nada mais são do que aqueles sinais que nós, humanos e seres vivos em geral, produzimos, que permite fazer uma leitura do estado de saúde. Então, o nosso foco começou originalmente com fadiga e evoluiu para observar infecção, estado psíquico como ansiedade, depressão, a gente consegue detectar, e também, naturalmente, anomalias cardíacas e outras. Então, a Biomaker é essencialmente uma startup de análise preditiva e preventiva de saúde pelo uso de inteligência artificial com biomarcadores. Então essa que é a iniciativa. Não é diagnóstico não é ao mesmo tempo controle simplesmente de sinais vitais ou sintomáticos. Correto. Nós não somos médicos, nós somos tudo nerd de computador, de computação, então não estamos nem qualificados para dar o diagnóstico. O que a gente fala é, pim, 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 tem um alarme aqui, vai falar com o seu médico. Pim, 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 isso aqui não está legal. Vai lá ver porque saiu da norma. Porque basicamente o que a inteligência artificial faz é comparar você com você mesmo. Então você está de uma certa forma, mudou aquela forma, opa, tem boi na linha. Então o sistema ele é preditivo nesse sentido e é muito eficiente. A gente pega, no caso de infecção, vou dar um exemplo que já virou intenso dos tempos recentes, que é Covid. Covid a gente detecta com 1 a 2 dias antes dos primeiros sintomas. Né? Ótimo. Então, essa ferramenta, ela entra numa fase atual das preocupações de saúde, na qual estamos precisando trabalhar a saúde em etapas que antecedem a demanda do paciente, que é muito cara. Então, isso, a brincadeira do setor é que todos os países do mundo vão quebrar por causa dos sistemas de saúde. Nós vamos trazer isso para a relação corporativa, né? Para a relação de trabalho, de empreendedorismo já. Mas não quero fugir da primeira pergunta lá da sua trajetória, para depois a gente chegar a entrar bem na ação dessa ferramenta. Tá? Eu até peço desculpa, porque eu sou tão apaixonado, você dá a dica e começa a falar da... Não, eu fui eu que induzi também. A minha trajetória, Sebastião, como você já até teve a oportunidade de ver, ela é incomum, no sentido que eu não fiz uma carreira clássica, não venho fazendo na minha vida uma carreira que na superfície possa parecer clássica. Se formou ali, foi trabalhar naquela empresa, essa não foi a minha trajetória. Mas, oculto nessa trajetória minha, que eu vou comentar um pouco mais, está o fato que em todos os momentos dela, a tecnologia teve um papel muito relevante. A minha origem acadêmica é física, eu comecei inclusive no colegial, lá ainda no colegial, era um outro Brasil, e a escola, eu sou fruto da escola pública em Campinas, interior de São Paulo, era excelente, tinha laboratório de eletrônica, tinha oficinas, e meus colegas, eu liderei um processo de fazer, naquela época, estamos nos anos 70, fizemos aquecedor solar para projetos habitacionais populares. Estamos falando de 78, que era a segunda crise do petróleo, havia já essa questão da energia, estava primeiramente na pauta naquela época, e isso foi premiado na SBPC, que é a Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, na reunião de 78 na USP. Era vanguarda isso. Eu era cientista da manhã.
Aliás, foi meu primeiro contato com a mídia. Eu estou hoje com você aqui na televisão, com os nossos telespectadores tão queridos. Eu era jovem e fui entrevistado, porque fazendo... Eu vi, nossa, e as pessoas me reconheciam na rua, lá em Campinas, e foi muito divertido. Então, a minha história começa ali, daí eu fui imediatamente vestibular, física e tal. E depois eu fui para os Estados Unidos dar cinema, então eu fiquei com 2 formações. Então, no primeiro momento da minha carreira, eu pratiquei cinema, que naquela época, na minha geração, significava fazer comerciais de televisão, trabalhar em marketing e publicidade. Fiz isso durante 10 anos lá em São Paulo. E nesta época já aplicava tecnologia. Eu tinha os primeiros computadores, a Apple II, aqueles negócios. A gente usava... Eu fui o primeiro produtor em São Paulo que organizava a produção de forma computadorizada. Isso continuou. Fui o primeiro a fazer edição digital em São Paulo também, lá no comecinho dos anos 90. E daí minha carreira muda e eu viro um executivo. Vou parar numa empresa que andava por São Paulo levando garrafa para lá e para cá, vulgarmente conhecida como Coca-Cola. A gente brincava, na época a gente brincava que o que a gente fazia, porque a gente pegava, a pessoa tomava a garrafa, a gente pegava vazia, lavar, encher e devolver. Então, ficava levando Coca para lá e para cá. Mas na Coca-Cola é um marco importante para pontuar essa questão da tecnologia. Meu papel lá, quando eu fui trabalhar, eu fui gerenciar um projeto chamado Projeto Jardins, que foi o lançamento pioneiro no Brasil da digitalização do processo de venda e entrega. Porque antigamente o cara saía com um papelzinho e tal, para fazer de porta em porta, no bar, fazer os pedidos. E isso virou um palm top, virou um processo computadorizado, um roadshow que fazia a rota de entrega no dia seguinte, e isso subiu dramaticamente a eficiência da operação. E você participou efetivamente desse processo? Eu fiz ele, eu implementei ele. Simplesmente. Fui chamado para isso. Foi em 96, foi bem legal. Daí, num outro momento, eu fui trabalhar numa organização de televisão que é a NET. E lá também tive a gente brincou que foi uma época muito dinâmica, foi a geração pioneira dessa história de TV a cabo, então a gente está fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Mas num certo momento, coube a mim desenvolver um canal de televisão dentro da NET para falar com o telespectador, explicar a programação, porque TV a cabo era novo, a população não estava acostumada ainda com aquilo, né? Então nós sentamos e desenvolvemos um primeiro canal digital, que era o Zap News. Quem era assinante na época, o canal 37, ficou 10 anos no ar, todo o período analógico da TV a cabo, a gente teve esse canal. Ganhamos um prêmio também. Então, comentando de mim, e vou devolver para você o microfone, mas eu estou assim, procurando impressionar o nosso telespectador, que esta carreira que passa por coisas diferentes, no fundo, tinha uma pauta contínua de tecnologia que me traz para a posição que eu tenho hoje. O cerne é a tecnologia. Mas é interessante a gente saber de toda essa trajetória, né? Porque, primeiro, nos credibiliza aqui para a nossa conversa, é importante, mas você chegou à área da saúde de que maneira? Como é que você chegou, então, à saúde? Você não é médico, como você disse, mas desenvolve tecnologia para essa área agora, e aí a Biomaker. Mas como é que se deu essa chegada à saúde? É uma excelente pergunta. E é, de novo, uma oportunidade de falar como a gente nunca espera, a vida nos surpreende o tempo todo. Porque eu vinha fazendo as coisas que eu estava fazendo como empreendedor de tecnologia, eu ganhei uma pequena reputação no ambiente corporativo como sendo um ponto de se buscar quando se precisava de tecnologias para operações corporativas. E por isso ganhei o telefonema respondendo a pergunta. Eu não estava me direcionando para a área de saúde. Eu estava ainda envolvido na área de mídia e cidades inteligentes, onde eu tenho uma participação significativa setorialmente. E uma grande empresa multinacional, com executivos que me conheciam, me procuram e falam: Fernando, a gente está precisando de uma solução, estamos com uma situação aguda, precisamos de uma solução para a gestão de fadiga. E agora eu conto para todo mundo, eu não sabia, eu descobri nesse momento que fadiga é o cansaço mental, o sono desregulado, e descobri que fadiga é uma das maiores pandemias do mundo hoje. Afeta 35% das pessoas no nosso entorno. E em alguns casos ocupacionais, existe um setor inteiro que é gerenciamento de risco operacional,
onde a gestão da fadiga do trabalhador é crítica para a vida dele e dos outros. Tipicamente motorista de caminhão, motorista de ônibus, piloto de avião, na área de mineração que atuou muito. Então, respondendo a tua pergunta, nós fomos instados a desenvolver uma solução de fadiga para fazer o trabalho preventivo. E evitar que um trabalhador assumisse uma posição de risco não estando apto, não estando em condições. E daí, Sebastião, essas coisas da vida, né? Por absoluto acaso e por diletância, eu, particularmente, gosto desse assunto porque eu sempre tive um sono muito irregular na minha vida de criança. Então é um assunto que eu vigiava, é um assunto que eu estava de olho. Sim. Falei, quero fazer isso. Isso é legal, vamos fazer isso. Daí juntei meus queridos sócios, meu sócio é o Tony Dias, o Bruno Gonçalves, um PhD fabuloso, e o Nicolas Mirbach, que é um alemão residente no Brasil. Falei, temos esse desafio. A gente consegue fazer isso dar certo? Em 90 dias, a gente subiu nosso primeiro MVP. E foi um sucesso. A gente começou a fazer isso e abriu literalmente um portal. A gente descobriu todo um universo. Você, telespectador, você brasileiro, é importante como cidadão de saber o que fadiga representa. Custa ao Brasil 10 bilhões por ano em acidentes. 1 em cada 4 mortes no trânsito do Brasil é devido à fadiga de alguém, ou a vítima, ou o cara que está dirigindo. Quando você vê caminhões acidentados na estrada, a maior parte desses casos é fadiga e é muito custoso. Um acidente de caminhão custa mais de R$1 milhão se não houver vítima. Se houver vítima, é pior ainda. Então, nós pagamos uma conta imensa por conta de fadiga, e fadiga é dos problemas de saúde mais resolvíveis, é deitar e dormir. Então, você enxergar, e ela é invisível, ninguém vê ela acontecendo. Quando você pega e enxerga, ahá, olha gente, para, temos aqui, né? E aí nós podemos ficar aqui mais 3 semanas contando história de fadiga, né? Mas assim nós entramos em saúde. Depois a gente acrescentou mais elementos para fazer mais detecções. Sim, mas vocês desenvolveram então tecnologia para tanto, uma ferramenta para essa detecção. Correto, exatamente. Mais ou menos isso. Fizemos a ferramenta me perdoem, vale a pena comentar que nós somos uma empresa de tecnologia. Então, nós não somos a academia. Então, a gente vai na academia buscar o trabalho que está publicado e consagrado. A gente não inventa moda. Claro. A moda que a gente inventa é o empacotamento disso para entregar para quem precisa. A gente vai na academia e vê o trabalho que está publicado. Especificamente em fadiga, foi um trabalho já conhecido, que é o Stephen Hirsch, que fez para a Força Aérea Americana há 24 anos atrás. Esse é publicado. Quando você compra um relógio qualquer que diz, vou olhar o seu sono, eles estão usando o modelo biomatemático do Stephen Hirsch. O que nós fizemos? A gente melhora dramaticamente a precisão da previsão pela inteligência artificial. E a gente personaliza. Se é o Sebastião que está usando, o sistema entende exatamente o seu ciclo e vai fazer a curva que corresponde a você e a sua vida. Não é uma curva genérica para todo mundo. Há quanto tempo já vocês desenvolveram esse projeto? A Biomarca 4 anos. 4 anos já. E qual é a abrangência? Como é que ele é utilizado no Brasil e no mundo? Onde chega essa ferramenta? Perfeitamente. Na área de fadiga, o principal usuário da ferramenta será sempre uma empresa que tem colaboradores em operações de risco. Tipicamente é mineração, a gente tem uma atuação regular nessa área, coisas relacionadas à mineração, como, por exemplo, atividade portuária, tá? Transporte de longo curso, ônibus, caminhões, pilotos de avião. Aliás, a nossa ANAC tem a RBAC 117, é um regulamento que obriga as linhas aéreas a fazerem a gestão da fadiga das tripulações. Então, fadiga é um tema que a gente atende na nossa atividade. Daí a gente expandiu, um pouquinho antes da pandemia do Covid. O Bruno Gonçalves, meu sócio, meu querido sócio, que é um PhD de biotecnologia, ele que traz essas visões de biomarcadores para a gente trabalhar, perdão, comentou que a gente podia trazer para esse sistema de detecção análise de infecção. Daqui a pouco eu explico como é que isso funciona. Nós fizemos isso
E daí a gente deu um passo à frente para a área de saúde, Sebastião, porque na Fadiga ainda estamos na área industrial, na área de segurança operacional. É saúde ocupacional, mas está circunscrita a quem está em alto risco, né? Certo. A saúde minha e sua, normal, no dia a dia, ainda não estava contemplada. Quando a gente acrescenta esses novos biomarcadores e essa capacidade de ver infecção, ansiedade, depressão, nós então abrimos todo um outro território que permite que a saúde propriamente seja endereçada. Isso aconteceu pouquinho antes da pandemia, no finzinho de 2019. Mas são instituições hospitalares? Quem da saúde exatamente? Que empresas? A gente, tipicamente, começamos de novo com a saúde ocupacional dentro das empresas, né? O pessoal faz gestão de saúde internamente e o plano de saúde de pequeno porte são os planos que a gente começa a atender nessa fase agora. E daí, até para o plano, a vantagem do plano é conseguir administrar melhor os crônicos. Sim. Pacientes crônicos são os que mais precisam de atenção, representam a demanda mais intensa do sistema. Ótimo, ótimo. E trazendo isso para negócios, o resultado, eu imagino, seja fantástico aí para a redução de custos, para a produtividade também. Vamos fazer um intervalo rapidinho, Fernando? Claro. Continuar nessa conversa saudável, eu diria aqui, fazendo um trocadilho, no próximo bloco. E a gente vai falar muito mais também, porque quero entender do reconhecimento também que vocês tiveram por todo esse trabalho, né? Estão tendo, por isso você está aqui em Brasília. Mas vamos fazer um intervalo rapidinho, vamos tomar uma aguinha e a gente volta na sequência com essa conversa já já. Você de casa também? Continue com a gente aqui no Entrevista Especial, nós voltamos num instante. De volta com Entrevista Especial, mais uma vez seja muito bem-vindo. Hoje a gente está falando de tecnologia, de certa forma, e sobre uma ferramenta desenvolvida pela Biomarker. Aí, está aqui comigo, maior prazer com honra, Fernando Coelho, que é CEO da Biomarker, para a gente continuar nessa conversa. Eu disse que a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de quase tudo um pouco, né, Fernando? A gente está falando de soluções, de redução de custo, a gente está quase que sendo pragmático aqui, mostrando que o quanto é importante a gente desenvolver ferramentas hoje e trazer a tecnologia para dentro dos negócios, né, para a relação com as pessoas também. E aí a gente falava sobre isso, você explanou no primeiro bloco o que é a Biomarker, que ferramenta desenvolveram relacionada à saúde, né, para prevenir talvez sintomas, e aí com foco a gente fez bastante referência à fadiga. Fernando, e qual é o resultado de tudo isso? Dessa, entre aspas, descoberta, desenvolvimento, na verdade, a tecnologia que vocês fizeram, desse produto, eu digo o resultado para as corporações, para o nosso dia a dia, para o pessoal, para o profissional. Como é que a gente pode dimensionar isso? Perfeito. A corporação que adota soluções do tipo que a gente está colocando, elas vão perceber imediatamente uma queda muito expressiva, da ordem de 30%, 40% de sinistralidade. Tá? Qual é o maior obstáculo? Curiosamente, né, no fim de tudo, são humanos que estão nas pontas de tudo. Então, o maior obstáculo de uma ferramenta como essa e de outras é o aspecto cultural, porque você vai mudar o comportamento das pessoas. Você está falando, olha, do nada a pessoa passa a ter consciência do seu sono, consciência de si própria, né? É engraçado porque as pessoas compram carros e cuidam dos carros, trocam o óleo, lavam no sábado, tal, e preservam o carro por valor de revenda e tal. E o carro é um veículo que transporta as pessoas para lá e para cá. O maior veículo, mais sagrado que nós temos é o corpo, que é o veículo que transporta a nossa vida para aquilo que a gente ama, para o nosso sofrimento e tal. E este corpo, ninguém olha o painel. No carro, o pessoal olha velocímetro, gasolina. O que nós oferecemos é um painel. Então, a pessoa olha para o painel, existe um fator de espanto, que a gente usa a tecnologia para... nossa! E as pessoas vão se encantando com isso. Mas, como é que você coloca isso profissionalmente para 2.000 pessoas vivendo em 3 turnos numa mineradora, não sei aonde? Então, o impacto é muito grande. Então, respondendo a sua pergunta, estamos tendo sucesso, e o sucesso ele é um passo de cada dia. É um passo de cada vez que vai mudando ano a ano
a cultura de uso desse tipo de ferramenta. A gente faz isso com muito esforço e muito heroísmo. Nós não tivemos financiamento nenhum, nem público, nem privado. Nós fazemos isso. Eu estou orgulhoso de estar no canal do empreendedor, porque é disso que se trata. A gente está fazendo isso no bootstrapping. A gente vai com o nosso dinheirinho e lutando. Então, nosso processo de progresso ele é constante e um dia de cada vez, né? Então, em 4 anos, a gente cresce 100% ao ano, mais ou menos. Então, que é muito, absurdamente positivo. Mas a gente gostaria que fosse 600% ao ano. O potencial é imenso. A gente está muito preparado para a elasticidade. A gente está na AWS, que é um servidor muito escalável, né? Sim. Então, gostaríamos que a reação fosse mais rápida. Mas ela quer dizer, nós três, eu e você e o mundo. Todo mundo quer a reação mais rápida. Então, a gente está lá nessa busca. E fazemos algumas experiências, Sebastião. Atualmente, estamos fazendo experiências com certos nichos, que é acompanhamento de doenças raras. É uma coisa super legal que a gente faz. A gente já descobriu coisa que está publicando cientificamente. Tem uma doença raríssima, que é Muscle Eye Disease, que é uma coisa de natureza neurológica em crianças. Descobrimos que essas crianças, quando convulsionam, o batimento cardíaco desce ao invés de subir. Então, a gente registrou isso. Então, são nichos. Uhum. Isso dá dinheiro, dá negócio? Não. Isso dá solidez, reputação e paz na alma, porque você aprende a fazer coisas que ninguém está fazendo, são muito legais. Então, tem a gente está vendo tudo sozinho. E agora, e de propósito, para a gente ter certeza que a gente está no nosso caminho, mudamos muito de tecnologia, começamos com um sensor maior, hoje é mais portátil, aprendemos vários aspectos de precisão e acurácia que aplicamos e tal. É um processo orgânico e vivo, né? E agora estamos nos sentindo muito prontos para esse processo de expansão. Então a gente está num momento de produzir expansão mesmo para muitas milhares de vidas. E hoje, com a tecnologia, a expansão é rápida, né, Fernando? Quando a gente fala do desenvolvimento da tecnologia que você me apresenta em 4 anos e já está com essa performance, eu diria, até no mercado, a tecnologia, você acha, democratizou muito soluções também, Fernando, para negócios, enfim, para desenvolvimento também, no caso aí da saúde e a inteligência artificial, então, veio como uma grande aliada, né? Mas você fala que uma questão ainda é cultural, talvez, para a aplicabilidade ou desenvolvimento maior de algumas tecnologias, mas, ao mesmo tempo, ela democratiza, né? Logo ou já, hoje a gente tem condições de ter, talvez, esse nosso painel identificado no nosso relógio. Já tem, né, Fernando? No nosso caso já é esse. Já é assim, né? Estou eu aqui atrasado, até porque também as coisas são muito fast, é de um dia para o outro que muda já. Mas tem esse fator de democratização também da tecnologia, com a tecnologia, né? Completamente. Fascinante que você tenha abordado por esse ângulo, porque é exatamente o momento deste mês que a gente está vivendo lá, que é mais um degrau democratizador no sentido de baixar o custo, né? Quando nós começamos, o custo era muito alto, porque o relógio era muito caro. Custava R$3.000 um relógio. Então quem é que vai comprar isso? Uma mineradora. E pronto. E o resto do povo? Só mineradora? Então como é que você vai cortando o custo e mantendo a qualidade tecnológica? Então isso virou uma busca nossa. Essa busca está neste mês ganhando mais uma etapa para descer para um custo absolutamente popular, que todo mundo pode ter. E então a gente está indo nessa direção. A tecnologia faz isso. A tecnologia, o que está acontecendo, que é dramático no mundo todo, é o que você comentou, é a velocidade. Demorou 50 anos entre o carro ser inventado e o carro virar uma coisa que todo mundo tinha. Hoje, demora 5 meses. Então, esse encurtamento da aplicação tecnológica espanta as pessoas. Então, você tem o freio mundial é um freio social, é um freio de cultura, as pessoas se acostumarem com essa ideia. Mas é interessante a gente falar dessa democratização, porque trazendo aqui para o nosso chão de fábrica, como eu digo, né, o nosso foco são pequenas e médias empresas. É importante que tenhamos soluções no mercado e temos cada vez mais, a tecnologia ajuda muito.
mas que tenhamos soluções disponíveis, acessíveis, né? Então, o pequeno também empreendedor, ele se beneficia dessas macro descobertas que a gente tem, né? É uma grande descoberta, é um grande trabalho, com um grande resultado. Você trouxe números para cá de que reduz em 40% os casos de sinistros. Quer dizer, sinistralidade, que é muito importante. Eu imagino o quanto isso ajude na produtividade dos negócios, absurdo. Né? O quanto ajuda na manutenção de equipes profissionais no seu lugar de trabalho. Se trouxe aqui a indústria, mas aqui na nossa redação, numa padaria, num salão de beleza, isso tem reflexo, né? Trazendo de novo para a fadiga. Então, com mais facilidade a gente consiga identificar isso, melhores negócios ou mais competitivos teremos também, né? Sabe qual que é o número, Sebastião? A Bingham Health, que é daquele pessoal acadêmico americano, fez uma maquininha de calcular o custo da fadiga. Então, a máquina de calcular, ela pega bases estatísticas e tal. Então, quanto é que custa as pessoas trabalhando no escritório? Veja, não estou falando de motorista de caminhão dirigindo uma coisa de 2 milhões de reais. Estou falando de uma pessoa sentada no escritório, num banco, trabalhando. Quanto é que essa pessoa custa hoje na produtividade no Brasil devido ao padrão de fadiga que nós temos? Resposta, 15 mil reais por ano. Tá? As pessoas que estão ao nosso redor aqui no estúdio, nesse prédio inteiro, em todas as atividades onde estamos, né, no Brasil, vão ter, na média, impor este custo. Se você muda isso, esse custo desaparece do seu balanço. Tá? Então, você vai ver que a tecnologia, a inteligência artificial, essas coisas, introduzem uma medida. Aquela velha história, se você não medir, não tem como gerir. Né? Não dá para você falar assim, antigamente o cara ia dirigir, você está cansado? Não, eu estou mais ou menos legal, tomo um cafezinho, estou bem, é uma coisa subjetiva. Isso não é aceitável. A pessoa não pode decidir que está bom ou não porque vai tomar um cafezinho e vai ficar legal. Então, como é que você mede o que precisa ser medido? Por que nós estamos fazendo isso? Essencialmente, como nerds e tal, nós medimos. O que nós temos é um dashboard que fala, olha, isso aqui está fora, aqui está em excesso de velocidade, aqui está faltando óleo. Então, você vai se organizando e quando você toma 50% de qualquer cura, é você saber qual é o problema. Descobri, né? Você vai lá, você se acerta, custo zero. Você dorme melhor, não sei o que e tal. Então, a gente está muito, muito confiante. Que bom isso. É a máxima do ditado lá, não menosprezando, não fazendo pouco caso aqui, mas o ditado é melhor prevenir do que remediar, né? Claro. Isso é pouco, né? Nem vale a brincadeira, talvez, porque é muito complexo mesmo, né? Mas e como é que nós estamos no Brasil, Fernando? Eu digo o empresariado brasileiro, as nossas empresas, as nossas indústrias, em relação a outros países até, quando se traz que é uma questão cultural, mas da percepção da importância disso e de execução de ações que minimizem talvez o problema. Como é que a gente está nesse ranking mundial? Então, é um pouco doloroso, a gente está muito bem. Atenção, telespectadores, o Brasil está muito bem. E essa minha resposta é objetiva. Eu peguei um avião, fui para o Vale do Silício, né? Eu comentei que tenho desembaraço com a Califórnia, que eu morei lá, estudei lá e tal, então fui palestrante no Vale do Silício. Então, num certo momento, há 2 anos atrás, quando começamos o projeto, eu fui frequentar o Open Silicon Valley, que era um evento e tal, exatamente para responder essa pergunta. Será que a gente está na frente, atrás ou no meio? Vale a pena a gente militar nesse caminho? A gente vai ser atropelado? As pessoas não, o Google vai fazer, né? Essas coisas típicas desse tipo de conversa. Resposta, estamos muito na frente. Muito, não é pouco na frente não. O que nós estamos fazendo na biomarca aí, não tem ninguém fazendo igual. O empacotamento. Tem no mundo pedaços. Tem gente fazendo fadiga, não somos só nós, tem vários fazendo e tal. Mas o pacote que a gente entrega, que ele é holístico, porque ele empacota saúde mental, saúde física e infecção e o ambiente de fadiga, esta abordagem não está em lugar nenhum e nós depositamos uma patente. Então, respondendo a tua pergunta sobre o Brasil e tal, o que esse nosso caso revela? Ciência é democrática, ela acontece em qualquer lugar do mundo que alguém senta e estuda. Não é o Brasil, não é os Estados Unidos, não é a China que vai sozinha produzir mais ou menos tecnologia. Quem vai produzir tecnologia é quem estuda.
Então, na real, você pega um pequeno estado como Israel, que tem uma prática de muitos estudos, tem uma produção de tecnologia elevadíssima. E não é uma economia grande, é uma economia pequena. O Brasil é uma economia grande e os brasileiros produzem excelente tecnologia. O que nos falta no Brasil é uma velocidade maior da sociedade e do mecanismo econômico brasileiro de não perder esses brasileiros que estão indo embora, né, e absorver dentro do Brasil. O caso aqui de agricultura, por exemplo, é um caso clássico. Nós tínhamos, quando eu era jovem, o Brasil tinha uma produtividade baixíssima. Como é que ele ficou o poderio agrícola que ele é hoje? Com a Embrapa. Sim. Foi uma ação específica de tecnologia. Então, esse exemplo demorou. Não demorou para fazer a tecnologia, demorou para as pessoas acreditarem nela e executarem ela no campo. Daí, depois que executou, todo mundo ficou feliz, ninguém para mais. Então, nós temos uma dificuldade no Brasil, uma dificuldade cultural de acelerar a produção de tecnologia do santo de casa. A gente tem essa dificuldade. Eu sinto muito isso. Aliás, o nosso nome está em inglês para criar melhor marketing. Você colocasse, né? Se eu colocasse um nome, não seria global. Então, existe esse problema que a gente espera que seja uma transiência geracional, que no futuro a gente não tenha mais. Mas é uma pena a gente perder a quantidade de cérebros que a gente perde. Mas tem relação com legislação ou política pública, de alguma maneira? Não tem relação com... Não, pelo contrário, a política pública brasileira é muito boa. Ela tem os FINEPs, tem várias fontes. Há um encorajamento muito regular, muito robusto. A maior questão é a aplicabilidade mesmo. Você vai lá, faz o produto, está funcionando e a resistência do mercado em absorver tecnologias novas em alta velocidade é muito grande. E é essa ausência de velocidade que mata as empresas. As empresas duram 2, 3 anos se não ganhar dinheiro. Então, se o mercado não reage com um produto bom em 3 anos, você mata o produto bom. E isso acontece muito. Nós não morremos, estamos com 4 anos, porque com muito cuidado, um sacrifício muito grande, a gente foi administrando essa diferença e agora a gente está começando a criar espaço. Mas enquanto a gente está fazendo isso, outros estão morrendo pelo caminho. Então, eu não tenho essa resposta. A melhor coisa que pode acontecer é o que está acontecendo aqui. Esse canal, que é o canal do empreendedor, é uma dádiva. Ele é uma coisa muito positiva, porque ele cria a oportunidade desse assunto escoar. Compartilhar, né? E são sempre os pequenos, uma coisa importantíssima. O que muda o mundo são os pequenos, não são os grandes. Sim. Todos esses carinhas aí, Google, Sergey Brin, o Elon Musk, estavam na... Eu fui lá ver a garagem da casa, hoje mora uma pessoa, a garagem da casa onde começou a Apple, o Steve Jobs, é uma garagem lá. São pequenos que mudam o mundo. O canal do empreendedor tocado aqui está falando, todo mundo está assistindo a gente, várias dessas pessoas vão mudar coisas logo. Não vem das grandes organizações, vem dos pequenos pioneiros. E isso é inovação também, né, Fernando? É com uma boa ideia colocada em prática, que aí não tem relação, ou necessariamente relação, com tecnologia como a gente está trazendo hoje aqui, mas inovar no que se faz, né? Trazer ideias novas e compartilhar, que aí o processo caminha também. Mas tem a ver com investimento também, Fernando? Uma questão é difícil investir em tecnologia ainda hoje, por mais que seja democrática, como a gente falou? De novo, a gente esbarra na questão cultural. O que é... Eu até brinco com as pessoas, faço um exercício com meus amigos, Sebastião, que é, em casa, você senta e reflete qual é a diferença, defina para si própria, qual é a diferença de dinheiro e capital. Qual é a diferença? A gente fala intercambiadamente as duas palavras, não é, são duas coisas diferentes. O que é dinheiro e o que é capital? A minha oferta de resposta para isso é, dinheiro representa o passado. Então, quando você pagou uma conta de luz, pagou o seu aluguel, você está pagando uma decisão que você tomou no passado, você está executando ela, o dinheiro faz isso. Capital não, capital formula o futuro. Então, o capital, você tem um certo volume de capital, você olha para um lugar vazio, enfia aquele capital lá, de repente não está mais vazio, uma coisa acontece naquele lugar porque o capital foi para lá. Então, a questão do investimento é qual é a visão de futuro daquele que está investindo. Tá? No Brasil, onde nós somos celebremente instáveis,
o Brasil é um país muito instável, com regras muito pouco confiáveis ao longo do tempo, ele é um inibidor de investimento. Então, o investimento aqui no Brasil, para dar certo, tem que ser de curtíssimo prazo. Pega, vai lá e faz e me devolve. Porque você não sabe se 4 anos à frente, aquilo vai estar disponível para você. Vai mudar a lei, vai mudar não sei o que e tal. Então, o problema de investimento no Brasil não é falta dele, é falta de prazo. É falta de visão. Eu vou colocar esse dinheiro, você vai fazendo aí, não se preocupe, durante 5 anos eu te ajudo, eu vou fazer isso dar certo, vou investir em você. Né? Nos Estados Unidos acontece direto. Você senta lá, o famoso chat GPT que virou famoso, nunca gerou um centavo. E os apoiadores estão todo mês colocando muito dinheiro naquilo, vários milhões. E qual é o retorno daquilo? Né? Então, essa visão do primeiro mundo de investimento que perdura no prazo não está disponível no Brasil. Certo. Então, esse é um problema que a gente vai um dia ter que resolver. Não é política pública, isso aí é da natureza da formação de riqueza do Brasil, que tem essa etapa que a gente tem que vencer como civilização. Ainda. Não, tá certo. Vamos falar mais de futuro? Quero falar um pouquinho mais. O que a gente espera ainda com toda a tecnologia que a gente tem, com as coisas mudando a cada segundo? O que a gente pode pensar em investimento também para o futuro, no capital, como você diz, e não no dinheiro exatamente. E quero falar um pouco mais do reconhecimento que você teve, por isso está aqui em Brasília também. Intervalo rapidinho, eu vou fazer e a gente volta já já com entrevista especial. De volta com entrevista especial, mais uma vez eu digo, seja muito bem-vindo e aproveite muito dessa nossa conversa, porque é bastante interessante. Estamos falando aqui de investimentos, estamos falando de tecnologia, estamos falando de futuro. Foi essa provocação que eu fiz no bloco anterior, na conversa que tenho aqui com o Fernando Coelho, o CEO da Biomarker. Aí, Fernando, então, essa provocação de futuro. A gente já está falando de futuro quando a gente fala de desenvolvimento de ferramentas como a Biomarker está oferecendo para o mercado, né? Mas ainda o futuro é amanhã, é no próximo segundo, né, Fernando? O que a gente pode esperar ainda? Até para a ideia de investimento, usando a tecnologia, trazendo a tecnologia para os negócios. Como é que você vê o futuro aliado à tecnologia? Eu sou um irrecuperável otimista. Adoro o futuro, trabalho na área de saúde. O futuro é muito, muito iluminado. Ao contrário, a gente está vivendo uma época muito polarizada e tal, mas vale a pena registrar que o que temos hoje no mundo e no Brasil é um momento de abundância. Nunca na história da humanidade viveu-se tanto, nunca na história da humanidade a mortalidade infantil foi tão baixa, a mortalidade por guerras foi tão baixa, esses números são reais. Nós estamos vivendo uma fase da humanidade onde tem muita disponibilidade, mesmo com as desigualdades que são registradas, no conjunto da obra, nós estamos vivendo uma fase de extrema riqueza que, voltada para a saúde, representa o aumento da longevidade, o aumento da qualidade de vida, o aumento geracional. Nunca foi tão grande a quantidade de bisavós vivos, vendo os seus bisnetos. Então, eu sou muito otimista, acho que a tecnologia está contribuindo imensamente para isso. Essa contribuição é positiva, ela está criando uma nova instância do ser humano na Terra, vai formar novas relações civilizatórias nesse futuro imediato. O futuro é imediato, de 10 em 10 anos, ele era de 40 em 40 até em 10 em 10. E eu espero muitas mudanças e democráticas, eu espero mudanças de baixo custo para todo mundo. Pois é, e nesse sentido, mas voltando à questão cultural lá, como nós, empreendedores, empresários, podemos nos colocar como parte desse processo todo, né? Que você disse, a tecnologia e o avanço, e tão rápido, de certa forma assusta a sociedade e assusta mesmo quem está envolvido com tecnologia, né? Mas ainda assim é preciso que estejamos abertos a vivenciar e se beneficiar do que a tecnologia nos oferece. É preciso uma mudança de postura, mais do que de investimento até, né, Fernando? Sim, assim como você tem que ter tolerância numa sociedade diversa, você tem que ter abertura para escutar propostas novas. Que é a velha história. A melhor maneira de você prever o futuro é inventá-lo. Então, se você está na posição de ser abordado por um empreendedor
que inventou um futuro novo, falou, olha, se fizer assim, assado e cozido, vai ficar melhor, para e escuta, porque deve ser melhor mesmo. Fernando, você falou do que está no radar da Biomarker e eu diria na cabeça do Fernando aí para desenvolvimento de novas tecnologias, de novas ferramentas. E é para amanhã já, né? Me fale um pouco mais, você fez referência lá no primeiro bloco, do que está ainda, além da descoberta aí da questão de prevenir, talvez de prevenção, né? De descobrir problemas e muito relacionados, nesse caso, à saúde, à fadiga. Mas o que você traz ainda para a gente para o próximo futuro? Planejamento da vida. A nossa tecnologia está se revelando, nesses anos a gente está estudando cada vez mais, extremamente preditiva de médio e longo prazo. Eu consigo agora avaliar, e daí não caberia uma explicação complexa, mas enfim, ela tem a sua base acadêmica, eu consigo individualmente olhar lá na frente na vida da pessoa. Então, o nosso próximo passo é ter um serviço que seja o amparo de uma pessoa pela sua trajetória de vida futura, para longevidade, qualidade de vida, e com vários detalhes, mais detalhes do que esses que a gente comentou aqui de infecção, estado mental e tal. Vamos falar de coisas mais avançadas. É um processo que a gente está trabalhando com sucesso, que analisa um banco muito grande de informações e com isso a gente consegue ter uma visão atuarial individual. Então, se você para e pensa numa comunidade inteira com esse tipo de conhecimento, você muda aquela comunidade, você muda a economia dela, você muda a vida dos que estão lá, você muda a escola, você muda tudo. Então é ambicioso, mas por que pensar pequeno? É possível, é isso. Tem que pensar grande, pensar que é possível. Bom, Fernando, você fica em São Paulo, mas você está em Brasília agora aqui com a gente, porque também você veio receber um reconhecimento, né, que é o Tributo JK, um reconhecimento a expoentes do empreendedorismo. Me fala um pouquinho de como surgiu esse reconhecimento e o quanto ele é importante também, não só para a Biomarker, não, mas para as empresas no geral, entender que tem empresas como referência e se tornar referência também para um determinado segmento. Tá ótimo. É muito bom receber essa comenda. O comendador Regino, que organiza este evento, faz um trabalho que eu acho muito, muito bom, que é de olhar lugares que precisam ser iluminados, precisam ganhar o apoio positivo, o reforço positivo, apontar. Precisamos, para melhorar, a gente tem que apontar o que funciona. Claro que tem que criticar o que está errado, mas a gente tem que apontar para o que funciona, para encorajar as coisas para frente. Então, esta comenda preenche esse papel, preenche o papel de comunicar para a comunidade, para a sociedade, olha gente, essas coisas estão funcionando, isso aqui é bom, isso aqui é legal, fique atento a isso, são as boas notícias. Então eu estou muito feliz e muito, muito orgulhoso da minha equipe, na nossa equipe da Biomarker, ter sido escolhida como uma das que merecem esse olhar positivo. E é um momento bom, Sebastião, é um momento muito bom. E é mais do que alimenta o ego, é bom, é importante, né? Mas é justamente o reconhecimento de algo que é útil, né, para a sociedade, é útil para as empresas, né? E eu imagino, você dizendo é muito bom, a gratificação que é por isso também, que é maior do que financeira, né, Fernando? Ah, sim. Te dá ânima, né? Você fica energizado para continuar. O reconhecimento é uma coisa muito importante. Quando você vai para países ricos, uma coisa que eu fico sempre atento é o famoso reforço positivo. Pegar o caso dos Estados Unidos, que é uma experiência mais cotidiana da minha vida, e os americanos têm um hábito interessante no trabalho, assim, e pega e do nada faz um elogio, faz: Sebastião, puxa vida, eu vi, você tem usado umas roupas muito legais, parabéns. Do nada, a pessoa produz um reforço positivo. Por que isso é importante? Porque o reforço positivo te liberta para fazer mais coisas boas. Se você só criticar, você chegou atrasado, não sei o que tal, a pessoa vai se fechando e agora só faço a minha função, eu não vou produzir mais nada positivo. Então, o reforço positivo liberta as relações para serem produtivas.
Então, esses eventos são importantes para isso. Por isso tem premiação nas artes. Por isso que todo ano você vai premiar o melhor filme, a melhor peça de teatro, o melhor cantor, etc. Funciona para dizer, gente, isso está funcionando, isso é legal, isso é bom. E isso dá orgulho coletivo, você fica orgulhoso daquela pessoa. Quando a nossa seleção feminina de futebol ganha, parece que você ganhou. Né? É um elogio coletivo. Isso é muito importante para uma sociedade. Não, mas a gente está falando aqui de certa forma, Fernando, e a gente tem trazido muito aqui no canal, de gestão de pessoas, né? Trazendo esse macro aí para dentro de uma empresa, independente do porte que ela tenha, mas é o feedback, é o elogio, é o incentivo, é talvez até a cobrança sim, mas que ela seja produtiva também, né? Olha quanto é importante, a gente começou a falar de algo tão macro, de tecnologia, de uma ferramenta, e a gente trouxe para um ativo que tem ganhado uma relevância cada vez maior dentro das empresas, que são pessoas, né? As empresas são compostas por pessoas, né? Aí você vem com todo esse seu dinamismo aí, desde a física, do cinema, e tem um pouco de tudo isso nessa trajetória, né, Fernando? Tem esse grupo, o grupo com o qual eu acabei me envolvendo com muito sucesso lá em São Paulo, que chama-se BU Business Education, teve essa sacação. Eles montaram uma maneira de startups frequentarem uma esteira de melhorias da startup para melhor dotá-las de condições de mercado, né? E foi a primeira vez que eu enxerguei esse modelo tão bem feitinho, inclusive comparado com o que eu já vi fora do Brasil. Isso tem a ver com essa premiação. Quando o comendador Regino olhou este grupo inteiro, eu falei, puxa vida, isso aqui é uma esteira de produção de sucesso que é interessante para a sociedade. Então, nós tem mais de uma organização startup de saúde dentro desse grupo, fazendo coisas diferentes. Tem uma médica interessantíssima fazendo neurocirurgia de bebês à distância por teleportagem. Tem um geneticista fazendo acerto da sua suplementação baseado no seu código genético. Coisas muito valiosas. Então, neste grupo, que eu vou chamar de um grupo de excelência. A gente tem um grupo de excelência por gravitação, porque pela natureza de nos reconhecemos nessa cadeia. Então, é um momento, nesse aspecto, muito positivo. É muito bom que a gente tenha, essa visão, né, de participação em todo o processo, né? Quando você desenvolve essa tecnologia ou usa da tecnologia para desenvolver uma ferramenta com essa magnitude, eu diria, né? Você está contribuindo desde a ponta lá, né? Desde o pequenininho, não é um negócio só macro pelo que parece, né? E é bom que tenhamos cada vez mais essa consciência, né? Do todo, de que fazemos parte do todo, de um coletivo, né? Temos discutido muito aqui, Fernando, e também vai nessa linha, talvez, da prevenção, do quanto saúde mental tem impactado nos negócios também, né, Fernando? De certa forma, com esse desenvolvimento, com o trabalho que faz a Biomarker, e eu falo aqui com uma segurança muito grande, está contribuindo lá na ponta dessa forma também para a gente ajudar a minimizar os danos deste mal que a gente está vivendo, né? Fala em ansiedade, fala em saúde mental, né? A gente está vivendo uma coisa que internamente a gente achou um título que é nosso, não está na academia, que é estresse cognitivo, né? As ansiedades e depressões estão crescendo muitíssimo, especialmente depois da pandemia, e a gente avalia que ela está vindo do desafio que passou a representar a todas as pessoas a gestão do nível de complexidade que a gente vive hoje. Então a gente tem pela frente, garantidamente, um quadro desafiador na área de saúde mental, tá? Para todo mundo. Então, e como tudo, quanto mais cedo você intervir, mais melhor você consegue tratar. E a gente fala aí de uma corresponsabilidade, eu diria, porque é de todo mundo, né? Está trazendo aqui como uma preocupação para os negócios, para o setor empresarial, e as empresas devem ficar muito e cada vez mais atentas a isso, mas é de uma responsabilidade do colaborador também, né? Ele se colocar como parte desse processo e não só esperar o assistencialismo, eu diria quase que
para soluções, né? Então, tem muito isso também, de colaboradores participarem desse processo, para que a responsabilidade não fique só das empresas, né? É uma delícia falar com você, Sebastião, porque você já parece que lê a nossa mente, já sabe o que comentar. Toda vez que a gente chega num grupo, vamos fazer aqui esses motoristas de mineradora ou fazer isso aqui num porto, acontece uma distribuição. E a distribuição é 10% estão na ponta, ansiosos, e vêm me procurar depois da apresentação, perguntando se não pode instalar na mãe, na avó, no tio. Eles querem ter uma demanda. Na outra extremidade, você tem 10% que não estão entendendo, que estão desassociados do seu próprio processo. E no meio, tá, que dá 80%, tem o pessoal que fica observando e vai com a cultura de grupo. Então é muito importante que os 10% que são advogados da causa, que têm essa percepção, sejam engajados para trazer os 80%. Os últimos 10% você não vai pegar. Porque os humanos são assim, os últimos 10% você não vai pegar. Mas esses 80% do meio vão ser inspirados e vão aderir e vão engajar para o próprio benefício, observando os 10% que assim o fizeram. Tá? E é muito interessante esse fenômeno. É direto, ele repete sempre. Muito, não, é um fenômeno que pode se aplicar em qualquer... Você está falando aqui da indústria, no grande, mas isso pode se aplicar aí no seu salão de beleza, na sua padaria. Eu trago sempre esses dois exemplos, que são muito fortes também entre as categorias de empreendedores, de micro e pequenos, né? E que às vezes se colocam um pouco como a parte desse processo todo, né? E se você tem 1 ou 2 funcionários que seja, ou mesmo na gestão do seu negócio, você como empreendedor, é preciso pensar muito nessa possibilidade, né? E quando a gente tem esse fator disseminador, isso só contribui, né? Pensar na solução sempre mais do que no problema também. São várias questões que a gente traz aqui, ficaríamos conversando um dia inteiro quase. E tem muito de conteúdo interessante para falar aqui para o Fernando, até porque o Fernando como a gente falou, já foi produtor de cinema, então tem muito de sensibilidade nos negócios, eu imagino também, que os atores têm também, e da veia que você vê. Fernando, eu só posso dizer, foi um prazer enorme conversar com você aqui, foi 1 hora, nem parece, foi bom demais. E mais que o prazer, foi um aprendizado. Eu espero que tenha instigado também muitos outros empresários, né? Muitos outros empreendedores, para que se sintam parte de todo o sistema, que saibam absorver do que a tecnologia oferece, que estejam atentos sempre para o mercado. Foi um prazer enorme conversar com você. Parabéns pelo reconhecimento que você está tendo aqui em Brasília também, no Tributo JK. Volte mais vezes, com certeza, para a gente conversar mais. Muito obrigado, é um prazer imenso estar com você, Sebastião. Você é uma pessoa agradabilíssima, um profissional da mais elevada qualidade. Os nossos telespectadores são queridos nos assistindo. Muito obrigado pela atenção. E a você de casa também, muito obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado pela sua audiência, por acompanhar a gente aqui também. A entrevista especial de hoje fica por aqui, mas eu volto no próximo programa. Forte abraço e até mais.